O número de municípios brasileiros com políticas para mulheres encolheu ao nível de 2009. Essa informação foi divulgada hoje pelo IBGE. Em 2018, 4 em cada 5 cidades não tinham política alguma destinada às mulheres. Somam-se a esse cenário os números divulgados recentemente pelo Fórum de Segurança Pública, de aumento de 4% nos registros de feminicídio no país, que correspondem a quase 30% dos homicídios dolosos de mulheres em 2018. Lembrando que feminicídio é quando a mulher é assassinada pelo simples fato de ser mulher. Hoje aqui no estúdio a gente conversa sobre violência contra a mulher, gênero e políticas públicas e feminismo. Como ponto de partida dessa conversa, temos uma montagem teatral, Enquanto Ela Dormia. Estamos com as integrantes do Grupo Teatro de Vertigem, a diretora da peça, Eliana Monteiro, e a dramaturga Carol Pitzer. A Amanda Vitorino, da Rede Feministas de Juristas, completa essa roda de conversa aqui com a gente. Sejam muito bem-vindas, todas vocês. Muito obrigada pela presença. Todo mundo com o mic na mão, isso, pronto. Vou começar com vocês duas. O monólogo, então, é um monólogo Enquanto Ela Dormia. E ele nasceu de um relato e de uma pesquisa que vocês fizeram em relação à situação da mulher, então. Quero que vocês contem um pouquinho sobre isso, de onde surge, então, essa história. Carol? Então, essa peça foi escrita durante a minha estadia no núcleo de dramaturgia do SESI British Council em 2016 e ela vem de uma história real de uma amiga minha que um dia foi me visitar e ela tinha visto um cara passando a mão numa menina num ponto de ônibus, botando a mão por baixo da saia da menina. Elas duas foram atrás desse cara, foram parar na delegacia e ela começou a se recordar de abusos que ela tinha vivido na infância, e quando ela chega lá em casa ela me conta tudo isso e diz que ela tinha decidido tirar o nome do pai do documento dela, que ela queria, a partir dessas memórias... Porque os abusos eram cometidos pelo pai. A princípio, foram abusos que ela tinha apagado durante muitos anos. Sim. E que ela começou a recordar a partir desse gatilho de ver uma violência de uma outra pessoa. E aí, assim que ela me contou isso, eu falei... Eu estava começando a estudar dramaturgia na época, eu perguntei se eu podia transformar isso numa peça. E aí a peça vem atravessada por esse relato principal, mas não é uma peça documentário, porque eu também acho que é uma história que está aí, né? Isso é refletido em muitas histórias de muitas outras mulheres. E aí, quando a peça estava pronta, ela foi selecionada pelo núcleo de dramaturgia do SESI para ser montada, e a Lili foi convidada para dirigir, e tem sido uma parceria bem bonita desde então, né, Lili? Sim. Na encenação, porque o Teatro da Vertigem, a gente sempre trabalha com processo colaborativo. Então, o texto sempre é em processo. Sim. Dessa vez foi o contrário. Como foi um convite da Carol e do SESI, a questão do colaborativo se deu na encenação. Sim. Então, como a gente levantaria essa peça, né? E foi... Aí, essa pesquisa ela foi muito aprofundada nesse sentido. Então, ela foi criada sobre 3 bases, né? Primeiro, os contos de fadas, que a Carol traz isso no texto, e todos esses pilares foram retirados do texto. E aí, o primeiro conto de fadas que a gente acha foi em 1648. E é um absurdo. Que é o da Bela Adormecida. Da Bela Adormecida, né? É um absurdo, ela foi estuprada. Sim. Porque ela estava dormindo. Então não foi um beijo, né? Que já seria péssimo com ela dormindo. Sim. E aí a gente começou a traçar, a partir dessa descoberta, a gente traçou uma linha histórica do feminino na história. Sim. E a gente fez uma pergunta que a gente também não conseguiu responder direito, que é: daqui 100 anos, o que as pessoas de lá vão olhar para a gente e dizer, mas como elas deixavam acontecer isso? Sim. Porque olhando para a história, né, para trás é fácil. Sim. A gente perceber o próprio tempo é muito difícil, né? Sim. E é uma história de violações. De violações, o tempo todo. Sim. Então, nesse momento, eu fiz uma pergunta para a equipe inteira, uma equipe que tinha 3 homens, mas a maioria éramos mulheres, que uma pergunta é: onde você se amputa para caber?
Porque não é onde te amputam, você se amputa para caber. Os contos de fadas ajudam a você esperar, né, um mundo que é cor-de-rosa, então você suportar, tal. Então o processo de montagem, ele foi... pra gente, acho que foi muito violento. Sim. Porque a gente foi a delegacia feminina e a Carol já escrevia isso no texto e a gente pôde testemunhar isso, porque às vezes a mulher que foi agredida, ela está dando relato muito baixo, muito tímida, com vergonha. Sim. E às vezes a pessoa que está ali recolhendo, né, fazendo o BO, fala alto, grita. Sim. Precisava estar mais preparado também para isso, sabe? Ser um momento até de mais intimidade, não tanta publicidade, né? Agora você tocou num assunto bem importante, que é essa questão das delegacias especializadas, inclusive, porque essa pesquisa de hoje mostra que, olha aqui, cadê aqui? 8% dos municípios brasileiros possuem delegacias especializadas no atendimento à mulher. 8%. Então, uma mulher que está em São Paulo ainda que tem essa opção, né? Mas na maioria dos casos não é essa a realidade, né, Amanda? Não é. Essa pesquisa ela mostra que temos menos de 8% e a gente faz essa análise, né? Porque no primeiro semestre de 2019, em São Paulo, teve um aumento de 44% de casos de feminicídio. E a gente tem toda uma estrutura, né? Hoje, inclusive, nós temos delegacias 24 horas e a gente tem esse aumento crescente. Sim. Quando a gente vai buscar fazer um comparativo com a realidade do Brasil, a gente entende porque em 2017, 536 mulheres, né, estavam sendo agredidas por hora e vários números, assim, que são assustadores, né? O Brasil ocupa a 5ª posição de maior casos de violência contra a mulher. Sim. Eu vi que em 2015 que passou a valer o termo feminicídio, então, até em boletim de ocorrência. Daí teve um aumento de lá para cá de 40%, aqui ó, 62% de 2015 para cá, no número de feminicídios. Mas essa tipificação, ela ainda não é muito comum. Em muito boletim de ocorrência, ela ainda não consta, né? Existe uma barreira? O que está impedindo, de repente, delegados de constatarem como feminicídio um assassinato de uma mulher? Bom, são vários fatores. Primeiro, que é um termo muito novo, né? A gente ainda está em processo de desconstrução de uma sociedade machista. A mulher, ela não passa só por uma violência dentro do lar ou nos ambientes, mas ela também sofre uma violência institucional. Quando ela busca essas delegacias, a gente está dentro... inclusive, essa pesquisa que você citou hoje, dos dados do IBGE, que fala sobre esse panorama, ela fala também o perfil das pessoas que ocupam os cargos de executivo para política pública para mulher. Você vê que são mais de 60% são homens brancos de idades acima de 40 anos, então não entende realmente a realidade do que é uma violência contra a mulher. E aí tem essa dificuldade da notificação, né, de você notificar corretamente o crime. Os únicos crimes, assim, que pela pesquisa também mostra que estão sendo devidamente relatados como casos de feminicídio, são de pessoas que já estavam dentro de um ambiente, né, já estavam, são cônjuges, sim, são pessoas que já têm um relacionamento, mas quando isso acontece para fora desse ambiente familiar, dificilmente eles descrevem como feminicídio. Apenas em maio desse ano a gente teve em São Paulo o primeiro caso de feminicídio registrado de uma pessoa trans. Então a gente está muito, muito para trás mesmo quando a gente aborda sobre isso, né? Mas eu acredito que assim, o caso de aumento de feminicídio não é só por conta do termo que a gente adotou, mas porque a gente também está criando uma capacidade de dialogar mais sobre isso, né? Todos os setores, principalmente feministas, têm se mobilizado para conscientizar a mulher daquilo que ela tem sofrido, né? Em todos os diversos âmbitos de violência, né? E que o feminicídio é o último estágio de uma violência escalada, né? Que começa desde de um assédio moral, né? Uma importunação sexual, que chega no último estágio, que é o feminicídio. Sim. A Carol, quando fala que é um relato comum na vida de muitas mulheres, é isso. Hoje as mulheres se sentem mais à vontade para falar sobre isso. Elas sabem que ela vai ter uma rede de apoio, ela vai poder contar com outras mulheres que vão ouvir esse relato e vão poder levar uma denúncia em frente. É um pouco disso que vocês perceberam? De algum avanço, apesar de talvez
mínimo, mas a gente teve avanços em relação a essa história de violações da mulher. Sim, eu tenho a sensação de que quando eu escrevi essa peça, ela já estava um pouco... Quando foi isso? Isso foi 2016. E aí, quando ela estreia em 2017, durante a temporada que a gente fez em 2017 no Teatro do SESI, ali na Avenida Paulista, foi quando aconteceu aquele caso da mulher que um cara se masturbou no ônibus. E aí as pessoas falam, mas você escreveu, você preveu algo que ia acontecer? Eu falei, não previ, gente. Isso é algo que já acontecia. Porque esse caso da minha amiga que aconteceu no ponto de ônibus, na peça eu coloco dentro de um ônibus, em que acontece exatamente isso. Um cara começa a tocar uma menina dentro do ônibus, e aí todo mundo ficou meio chocado, falando, mas você sabia que isso ia acontecer? Como é que é isso? Eu falei, gente, não, isso é algo sobre o qual a gente não está falando, que acontece de uma maneira assustadoramente diária. E aí o que eu tentei na peça foi trazer... Como transformar esse caso que era particular da minha amiga numa questão pública e social. Então, eu trago vários casos de violência contra a mulher de diversas formas. Então, tem isso. O que dispara é uma coisa que acontece no ônibus, então, que é um espaço público, mas que faz ela recordar de uma violência que ela sofria dentro de casa na infância, que estava apagada. Então, eu comecei a pensar também sobre o que são esses mecanismos do nosso corpo que fazem com que a gente sobreviva e por que a gente esquece de coisas tão violentas que a gente vive. E, em dado momento, isso vai para a esfera política e jurídica, porque se essa pessoa quer ir para o judiciário, tirar o nome do pai do documento, quem são as pessoas que escrevem essas leis e em que medida isso é possível ou não de acontecer? Então, eu fiz uma pesquisa bastante aprofundada com pessoas do direito para entender em que medida seria possível não no caso da minha amiga, porque inclusive eu nem sei o que aconteceu, não tive o tato de perguntar para ela depois, embora ela tenha vindo assistir a peça, ela tenha lido, ela acompanhou o processo de longe, porque ela é lá do Rio. Mas no caso da personagem, eu fui perguntar para várias pessoas quais seriam os mecanismos jurídicos reais para que ela enfrentasse isso, e se isso seria efetivamente possível dentro da nossa realidade. Sim. Agora, Eliana, a gente viu algumas imagens da peça e eu queria entender você falou que o planejamento de tudo foi realmente com todo o grupo, foi colaborativo. Como que vocês chegaram nesse formato? Porque é um monólogo e essa atriz, ela parece estar dentro até de um caixote de vidro, assim. O que é isso? Então, quando a gente lê o texto, tá lá que vem muito... o que salta é a esquife de cristal, né? Da Bela Adormecida. Da Bela Adormecida. Fato, sim. Da Branca de Neve, na verdade. Da Branca de Neve. É da Branca de Neve. Isso, exatamente. Aí, quando eu conversando com a Marisa Bentivenha, que é a cenógrafa, a tradução que ela fez do cenário, eu achei incrível, porque ela faz essa esquife com portas e janelas de casas. Essas antigas. Sim. Então ela está presa dentro de casa, né? Ela nunca, na verdade, mesmo ela já sendo uma professora mais velha, já não morou com o pai muito tempo, aquela casa ainda, ela está presa dentro daquela casa ainda. Uma outra coisa que para mim era muito importante era a questão da água. Então tinha uma piscina que na hora que ela cai nessa piscina é a hora que ela começa a recuperar as memórias, né? Então essa água como a memória e também como todos os líquidos, o choro, tudo que a gente reprime o tempo todo. Então a concepção do cenário foi essa. Sim, é muito interessante. A gente vendo as imagens e agora que você falou da esquife da Branca de Neve, faz sentido, da mulher ali presa de fato e dentro de
Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.